ter um plano B é essencial para que o seu sonho não se torne um peso também, sabe? Exato. A carreira de atriz foi um peso pra mim, porque eu ficava nessa de tentar e não dava certo. E eu falava, tá, mas o que eu vou fazer da minha vida se não for isso, sabe? Então eu acho que ali eu abri uma oportunidade pra outras coisas entrarem na minha vida, que foi a parte de marketing de moda. Tá bom, sabe? É o que tá pagando minhas contas, eu gosto de fazer e é isso. E aí eu decidi largar tudo e abrir a minha própria agência. Mas quando eu tomei essa decisão, eu já tinha alguns clientes. Então, assim, também não foi uma decisão sem pensar. E aí me lesionei um mês antes da prova. E aí, quando eu fui no ortopedista, eu tava com uma fissura em cada canela. E eu falei, tá bom, se eu correr a prova, o que pode acontecer? Ele falou, você pode ter uma fratura exposta. Bem tranquilo. Você conheceu o seu noivo correndo. Sim. Como foi? A gente se conheceu nesse projeto da Nike, né? Que era um projeto chamado NRC, que era um projeto que tinha aqui no Rio, na época das Olimpíadas. Ele era pacer e eu era influenciadora. Tinha acabado de terminar um relacionamento longo. A última coisa que eu queria era me relacionar com alguém, principalmente dentro da empresa que eu tinha acabado de assinar contrato. Oi, Vintes. 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 Meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Estamos de volta para a terceira temporada. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal e seguir o 20 no Spotify, se você está ouvindo a gente por esse canal. Você quer dar vida às suas ideias e alcançar suas metas com mais organização? Então você precisa conhecer a Joia Papelaria, uma papelaria com as melhores marcas que entrega para todo o Brasil. Explore uma variedade de planners, cadernos, moleskines e itens de papelaria que não apenas vão te ajudar a estruturar as suas ideias, mas também a transformá-las em realidade. Tem cupom 20 e Poucos. Acesse o link que tá aqui na descrição ou o QR Code que tá aí na sua tela para conhecer mais. Joia Papelaria, cupom 20 e Poucos. Hoje eu vou começar com Jana Gunter, que é atriz, corredora e empreendedora criativa. A gente vai falar sobre perseguir sua carreira dos sonhos enquanto você trabalha com outra coisa. Você já passou por isso por aí? Oi, Jana, bem-vinda ao 20 e Poucos Podcast. Muito obrigada. Nossa, tô honrada com essa descrição toda aí. Tô muito feliz, acho que vai ser um papo muito legal. Esse é um assunto que a gente já conversou, né, entre os nossos papos, então acho que vai render bastante e que você vai ter muito a contribuir nesse episódio. Ai, muito obrigada, fico feliz. A gente vai começar com quebra-gelo para as 20 te conhecerem melhor. Poucas e Boas com Jana Gunter, uma atriz que é inspiração para você. Olha, durante muito tempo, ainda é óbvio Fernanda Montenegro, que eu acho que é um dos maiores nomes que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu estou numa fase muito apaixonada por Meryl Streep. Então, eu tenho estudado um pouco da forma como ela atua, né? Vamos falar atuação entre aspas, mas por conta do curso que eu tô fazendo. Então eu tenho visto muitos filmes, inclusive antigos dela, do início da carreira. Então acho que Meryl Streep ganhou um lugar especial no meu coração atualmente. Eu acho que são dois ícones, né? Porque a gente que não tá no mundo de atriz, atores, a gente também é muito apaixonada. Eu, pelo menos, sou muito apaixonada pelas duas. Sim. Então, amei suas referências. Se você pudesse usar uma combinação de roupas pro resto da sua vida, qual seria? Blusa preta e short preto. Short preto de alfaiatariazinha, assim. Básica, arrumada... Chique. Eu adoro e é confortável, dá pra tudo. Você coloca ali um salto, você tá arrumada, você coloca uma rasteira, você já vai pra outro lugar. Eu sou bem básica, Sim, então. Adorei. E qual produto que não sai da sua necessaire? Acho que é aquele Nivea. Um balmezinho. O balme protetor labial. Protetor labial. Eu adoro, acho que dá uma cor. É porque quando eu uso maquiagem, eu uso tudo, né? Mas serve pra aquele SOS, né? De toda hora. Quando a boca tá seca, você passa ali e já dá uma... Legal, Jana. Além dos itens tradicionais de papelaria, a Joia também tem necessários. Por exemplo, eu tô aqui com um que é um estojo, onde eu tô guardando minhas canetas, meus lápis e etc. Mas também tem outras opções que você pode usar tanto para carregar esse tipo de coisa, como, por exemplo, para guardar maquiagem, essas coisas assim. E aí, com o cupom 20 e Poucos, você tem 10% de desconto em todo o site. Então, aproveita e clica no link que tá aqui na descrição ou acessa o QR Code que tá aí na sua tela. Joia Papelaria, cupom 20 e Poucos. Jana, arriscar tudo pra seguir o seu sonho ou ir perseguindo ele aos poucos? Olha, acho que se eu
respondesse isso nos meus 20 e poucos anos, eu arriscaria tudo. Mas hoje, com mais maturidade, eu entendo que perseguir ele aos poucos torna a jornada muito menos estressante, sabe? Eu acho que como eu comecei muito cedo, eu tinha muito essa ideia de que quando eu tivesse 18 anos já teria tudo dado certo na minha vida. Então eu nem pensava muito numa outra carreira ou numa outra profissão. Mas hoje, com mais maturidade, eu entendo que ter um plano B é essencial para que o seu sonho não se torne um peso também, sabe? Exato. Porque durante muito tempo, e foi um dos motivos pelo qual eu desisti nesse meio do caminho, a carreira de atriz foi um peso pra mim, porque eu ficava nessa de tentar e não dava certo. E eu falava, tá, mas o que eu vou fazer da minha vida se não for isso, sabe? Então, acho que hoje em dia é perseguir aos poucos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa jornada que você escolhe seguir, perseguindo o seu sonho, mas deixando mais leve, que eu acho que é a melhor opção pra todo mundo, mas que nos 20 e poucos ainda a gente tem uma dificuldade em enxergar isso. Como você falou, no início da vida adulta a gente tem essa idealização de que de que tudo vai dar certo, de que a gente vai conseguir seguir aquela carreira dos sonhos. Igual quando a gente é pequena, que a gente acha que com 18 anos a gente vai estar morando sozinha, na casa própria, com o emprego dos sonhos, e não vai precisar depender dos pais pra mais nada. Aí você faz 18 anos e parece que não mudou nada do que quando você tinha, por exemplo, 15. Mas é sobre isso que a gente vai conversar. E para começar o papo, eu quero saber, porque eu sei que você aprendeu o seu senso de responsabilidade muito cedo, né? Você começou nessa carreira de atriz com 11 anos. Conta um pouco da sua história. Então, vamos lá. Eu comecei, na verdade, um pouco antes, porque eu sempre fazia foto, né? Eu sempre estive nesse meio de agência, fotografando. Eu era modelo fotográfica, vamos assim dizer. E aí surgiu uma oportunidade, quando eu tinha 11 anos, de fazer figuração numa novela, que foi Sete Pecados, aquela novela muito antiga. Com Kaique Brito, inclusive. Eu lembro que eu ficava assim, uau, meu Deus! E aí, foi ali que eu comecei a entender o quanto eu gostava daquilo, porque eu lembro que pra todas as outras crianças era muito brincadeira, assim. E eu ficava revoltada, o povo falava no meio do... sério. Se eu tô ali pra fingir que eu tô falando com alguém e aparecer no fundo, eu vou fingir que eu tô falando com alguém e aparecer no fundo. Então, assim, eu acho que foi ali que eu Na verdade, não foi ali que eu comecei a entender, mas ali eu vi que eu gostava muito de estar inserida naquele meio, sabe? E aí eu sempre participava das peças do colégio também. Minha mãe fala que desde pequena eu montava peça, cobrava 1 centavo a entrada, botava todo mundo no sofá da sala e ficava apresentando minhas coisas ali. Então, assim, eu sempre fui muito comunicativa e desinibida nesse sentido. Aí, naquela época, eu comecei a gostar mais disso, e aí minha mãe me botou em curso. Eu comecei a fazer curso de musical, enfim. Mas eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, assim, eu vi que, de fato, eu queria fazer aquilo pra minha vida, sabe? Eu comecei a ter mais consciência disso. O meu curso, ele era sexta-feira à noite. Então, assim, você com 14 anos, todo mundo indo viajar, fazer as coisas, e eu não queria, porque eu não podia faltar o meu curso, né? E aí, naquela época, eu lembro que eu peguei um dos papéis principais da peça de final de ano e eu entendi que eu precisava estar ali, eu precisava estar presente, eu precisava estudar as minhas falas. Porque a trajetória da atriz, né, não é só naquele momento em que você tá ensaiando. Tem toda uma preparação por trás e uma entrega mesmo. E eu sempre tive muito essa parte da entrega. Então, eu era aquela pessoa assim, precisa levar cenário. Eu vou levar o guarda-roupa da minha casa, pensar no figurino. E eu gosto de estar envolvida em toda essa parte, mas é por uma questão de amor mesmo, sabe? Então sempre foi muito fácil pra mim me dedicar, porque eu vi que eu gostava muito daquilo. E aí você teve essa realização aos 14 anos, mais ou menos, de que queria fazer isso pra vida, queria mesmo seguir com a carreira de atriz, e aí chegou a época do pré-vestibular, né? Que é uma fase muito complicada. Eu acho que até hoje foi uma das fases mais difíceis, assim, da minha vida. Eu acho que todo mundo que passa por isso entende o quanto é complicado, né? E pra mim era muito frustrante, porque eu achava que com 18 anos eu já ia estar na Globo, na Malhação, né? Porque na época que eu comecei... A porta de entrada era a Malhação. Na época que eu comecei, as pessoas só começavam pela Malhação. Hoje em dia a gente tem muitas opções de streaming, mas antigamente era Globo, Malhação. Se você não entrasse nessa fase, esquece, você não ia entrar mais. Então eu comecei a ficar frustrada, porque eu via que eu não estava conseguindo alcançar o meu objetivo, eu me dedicava muito, e eu falei, eu acho que eu preciso pensar num plano B.
E eu tinha muita dificuldade de entender o que eu queria além disso, porque eu nunca tinha pensado nessa outra possibilidade, né? Então, foi uma fase bem frustrante, assim, pra mim, mas ao mesmo tempo foi uma fase que eu consegui entender novas possibilidades. Prestei vestibular, passei para publicidade e propaganda, né? Que foi a carreira que eu escolhi, porque eu vi que tinha tudo a ver, era essa parte de comunicação. Naquela época eu já trabalhava como influenciadora digital, então ali eu entendi que Acabou ajudando também uma coisa a outra, complementando. Foi uma junção, assim, sabe? Foi uma coisa que eu já fazia, eu já gostava de trabalhar como influenciadora, e eu vi na comunicação social uma possibilidade de estudar isso mais a fundo e talvez até aprimorar os meus conteúdos, Sim. sabe? Mas eu não desisti, não desisti. E na fase que eu entrei pra faculdade, eu pegava matéria 2 vezes na semana só. Minha mãe não sabia, ela descobriu há pouco tempo. Eu pegava matéria 2 vezes na semana só, porque eu tinha curso segundas, quartas e sextas em tempo integral. Então só sobrava terças e quintas pra faculdade. E aí, porque era aquilo que eu queria pra minha vida. A faculdade era um plano B, né? Na sua mente naquela época. Não era aquilo que você ia seguir. Só pra ter uma formação, vamos dizer assim. Eu vou entregar o diploma pra minha mãe e é isso. Essa era a sensação que eu tinha na vida. Mas o tempo foi passando e aí eu precisava estagiar, eu precisava... Assim, eu sempre trabalhei desde muito cedo. Então, de certa forma, eu tinha o meu dinheiro. Não era por questões financeiras. Mas para você terminar uma faculdade, você precisa de um estágio, né? Você precisa de experiência. Tanto que eu comecei a estagiar, acho que no 6º período, assim. Eu deixei muito para depois mesmo. Inclusive, eu comecei a faculdade no 2º período porque eu fiquei em cartaz com uma peça. Então, eu adiei ainda mais esse plano B durante esse processo. Porque, para mim, era muito óbvio na minha cabeça de que eu ia conseguir. E eu acho que na carreira de atriz, assim, mais do que em qualquer outra carreira, como você recebe muitos nãos o tempo todo, você precisa ter muita certeza de que você precisa ter muita confiança em você e no que você faz, sabe? Sim. Porque é o tempo todo levando paulada, é o tempo todo alguém falando que você não é suficiente, é o tempo todo recebendo não. A gente recebe mais nãos do que sim na vida. Eu tava vendo um vídeo ontem da Emilia Clarke, de Game of Thrones, dando uma entrevista falando assim, porque a carreira de atriz, você tem que estar acostumado que 90% do tempo você vai estar desempregada. Essa é a realidade. Então, você tem que ter certeza de que você quer isso. Se tem alguma outra opção de uma coisa que você pode fazer, faça essa outra coisa. Porque a carreira de atriz é assim. Mas você vê ela, uma atriz super bem-sucedida, falando isso. Que não começou também onde ela tá, né? Começou de algum lugar. Então, acho importante também ter essa realização. E um outro ponto importante que me chamou a atenção quando você estava falando é sobre como eu acho que essa noção hoje está mudando um pouco, e você que está na indústria pode falar melhor, mas que antes existia muito esse prazo de validade de atores, né? Tinha que entrar quando a pessoa era muito jovem e aí começar a trilhar aquela carreira. E se fosse depois já era, assim, desiste, muda pra outra coisa. E hoje não, né? A gente vê até nas novelas, hoje em dia, pessoas mais velhas entrando, iniciando como atrizes e atores. Você acha que isso mudou de alguma forma? Eu acho que mudou muito. Inclusive, eu acho que abriu um leque de possibilidades que não existia antes, né? Porque, por exemplo, você já tinha ali na Globo, vou tomar a Globo como exemplo, as pessoas pré-definidas para determinados papéis. Então, se você não era a novata da Malhação que conseguiu ganhar um upgrade para uma outra novela, dificilmente você conseguia chegar depois. Eram poucas pessoas que tinham mais do que essa idade que conseguiam se consagrar e entrar, sabe? A gente tem poucos exemplos, mas eu acho que hoje em dia as coisas mudaram muito, sabe? A gente vê pessoas com, às vezes, 50, 40 anos conseguindo um papel de destaque do nada, e eu acho que isso é muito inspirador e mostra um outro lado da moeda pra gente, sabe? Fora que, assim, como a gente tem hoje em dia, não só a Record que ganhou um grande espaço, mas também os streamings no Brasil, você também precisa de uma gama muito maior de atores, né? Então, eu acho que isso facilita um pouco. Não que seja fácil, mas assim, dá um... tirou também só essa única opção de Globo, né? Que antes era muito, e hoje a gente tem o streaming que diversifica muito mais. Mas eu entendo que não seja fácil mesmo assim. Sim, sim. E eu acho que também tirar esse estigma de...
aceitar outras coisas, sabe? Porque antigamente... Era só Globo serve. Era assim, não, precisa ser a Globo, porque não tem outra opção. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você é um ator tão bem sucedido se você estiver em outro lugar. Então, eu acho isso uma coisa legal. E aí você falou que você entrou na faculdade e pegava poucas matérias. Você chegou até a adiar a faculdade, não foi? Por um período, trancar pra poder... Tava em cartaz com a peça. E depois, assim, você se formou e entrou no mercado de publicidade. Como foi conciliar essas duas coisas? Cara, foi pior ainda, na verdade. Porque durante esse processo em que eu entrei... uma coisa que eu costumo falar muito é que você não decide ser ator. Eu acho que é a profissão que te escolhe. Tanto que você vê que os atores, geralmente, eles começam muito cedo. Então, eu sinto que é um chamado da profissão, sabe? E eu já tentei várias vezes me afastar, deixar pra lá, desistir, mas é muito mais forte do que eu. E isso é muito impressionante. Sim. Então, todas as vezes que eu tentava me afastar da carreira, vinha alguma oportunidade e me chamavam de novo. Se balançava, assim, de alguma forma. Então, assim, eu terminei o curso que eu tava fazendo na época, então fiquei basicamente, exclusivamente com a faculdade e com o trabalho, que já me consumia muito, né? Mas naquela época eu recebi uma outra proposta e eu fui fazer participação em Verão 90, que foi também... Que legal. Foi uma coisa muito legal pra mim. Eu já tava há um tempo fora do mercado, assim, já tava tentando deixar mais pra lá. E aí veio de novo a profissão e me chamou. Te balançou de novo. E aí quando eu fui fazer a participação, eu terminei com o diretor me aplaudindo, falando assim, nossa, você é muito boa, você me lembra muito uma amiga minha. Eu falei, quem é ele? Você me lembra muito a Lolô. Falei, Lolô? Ele, Heloísa PRC. Eu falei, Caramba, o diretor tá que falando honra, que a minha né? atuação parece com a da Heloísa PRC, sabe? E aí você começa a sentir aquilo de novo, sabe? Eu tava junto de grandes atores também ali, né? Eu tava contracenando com Jesuíta Barbosa. Que legal. E aí começa a nascer de novo aquela expectativa. E aí o mesmo diretor me pediu pra mais 7 cenas. Então eu fui, fiz mais 7 cenas. E dali surge uma nova expectativa de que talvez nasça um papel, ou talvez um diretor vá lembrar de mim. Só que, enfim, eu sou um grãozinho de areia no meio de um monte de gente, né? E aí, mais uma vez, tive essa questão de ser esquecida de novo e nada progredir. Então, você parece que às vezes você tá remando ali contra a corrente e nada acontece. Sim. E aí, foi um momento que eu comecei a ter muitas frustrações seguidas com a carreira. Tive problema com o meu agente na época. Tive, enfim, famoso teste do sofá, que eu acho que também faz com que... Que é verdade mesmo. É verdade, acontece. É muito comum, inclusive. Acho que hoje em dia um pouco menos, mas assim, a gente tá falando de 5, 6 anos atrás. Eu acho que as coisas eram menos divulgadas do que são hoje, sabe? As pessoas tinham menos coragem de falar. Então, assim, que é uma outra coisa que faz com que você duvide muito de você, né? É isso que eu ia falar, né? Todos esses fatores, assim, que nesse momento te deixaram frustrada, não foram pela sua falta de potencial ou de capacidade, mas sim porque nesse mercado e em vários outros mercados, não é só o talento que conta, né? São muitas outras coisas e às vezes coisas que você não tá disposta a fazer. Então, por isso que às vezes falar... o seu caminho do sucesso tá demorando mais, o seu caminho, né, pessoal tá demorando mais porque você não tá fazendo nada de errado, você não tá atraindo ninguém, você não tá fazendo as coisas que você não acredita. Sim. Não tá passando por cima de ninguém. E aí, acho que é importante também falar isso. Mas pode continuar. Não, com certeza. Quando você escolhe o caminho mais difícil, ele provavelmente também é mais longo, né? Então, são coisas que acabam fazendo com que você volte a se questionar, sabe? Na época eu já tinha, acho que, talvez 23, 22... Tava naquela fase meio assim. Então, assim, eu comecei a ter uma série de questionamentos sobre a minha profissão, uma série de barreiras também. Parecia que nada ia pra frente, eu fazia teste e não passava, não... Enfim, hoje em dia, mais velha, eu entendo que talvez eu não estivesse pronta ali, sabe? Mas naquela época, eu me perguntava, sabe? O que estava acontecendo? E aí, foi o momento que eu resolvi desistir da profissão. Não falava mais sobre o assunto. E eu costumo dizer também que
desistir às vezes é muito mais difícil do que você continuar insistindo. Então foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, mas eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não posso continuar nisso. Já recebi sinais do universo de que não é pra mim, então bola pra frente, vou focar em outras coisas. Porque às vezes você também tem que criar espaço pra uma coisa nova entrar, né? Então, de repente, naquele momento você pensou, não, o meu propósito não é esse. E às vezes não é o que a gente estava falando, que a gente vai entrar ainda, mas que não, às vezes pode ser que não seja em termos profissionais, de você seguir como a sua carreira, mas como paixão, né? Sim, sim. E aí eu falei, cara, não é pra mim, bola pra frente. E aí minha mãe, aquele famoso jantar, assim, minha filha é atriz. Aí eu, não, mãe, não fala isso, eu não sou atriz. Porque eu não queria falar sobre isso, porque a primeira pergunta das pessoas, que legal, que novela que você fez? Eu, nenhuma, sabe? E aí você vai entrando nessa coisa de se frustrar, de não se reconhecer, de não entender. Então, eu acho que ali eu abri uma oportunidade para outras coisas entrarem na minha vida, que foi a parte de marketing de moda, que foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar, que eu me encontrei, assim, vamos dizer. Eu falei, cara, é isso que me dá dinheiro, eu faço isso muito bem, eu não preciso me dedicar muito, porque é uma coisa que eu faço bem. Então, tá bom, sabe? É o que tá pagando minhas contas, eu gosto de fazer, e é isso. E aí, durante muito tempo, eu não falava sobre o assunto, eu só fingia. Mas, assim, é muito difícil você desistir de uma coisa que você dorme e acorda todos os dias pensando. E se eu tentasse mais um pouco? E se eu, sabe? E foi aí, depois de muito tempo, acho que eu fiquei 4 anos afastada da profissão, que eu resolvi voltar a estudar. Que você voltou agora. Voltei ano passado. Falei, cara, eu vou fazer um curso só pra me conectar com isso de novo. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me deixa feliz. E não necessariamente precisa ser um trabalho, mas só pra me mover de alguma forma, sabe? Porque eu sentia falta da arte na minha vida. Porque quando você vai entrando no mercado de trabalho, é uma coisa meio tipo, você entra no automático, sabe? Você vai fazendo, tá, mas e cadê... você vê que a sua vida virou só aquilo. Chega um momento. Cadê a emoção, sabe? Cadê o que faz o seu frio olho na brilhar? barriga. E eu sentia falta disso. Eu falava, gente, tá faltando alguma coisa, sabe? E às vezes você não precisa encontrar isso necessariamente no seu trabalho, que eu acho que é o que muitas pessoas confundem, que as pessoas acham que o trabalho tem que ser isso que te dá a maior motivação, né? A maior felicidade. E às vezes o seu trabalho vai sim te ajudar. Aí é o ponto do dinheiro que você mencionou, que eu acho muito importante de ser falado. O trabalho te dá a posição, te deixa na posição, te dá a condição de você fazer o que você quer, né? De você pagar um curso, de você fazer o seu hobby. Então, às vezes, esse propósito, essa sensação de felicidade não vai estar no trabalho, mas ele é importante para você conseguir se sentir mais completa fazendo as outras coisas. É claro que, assim, quando você consegue conciliar uma coisa que você ama com o seu trabalho, você tem o melhor dos dois mundos. Mas eu ainda acho que é muito idealizado isso. Porque a mesma coisa que você ama, quando ela vira trabalho, ela perde um pouco desse brilho. Então, assim, a minha mãe sempre se esforçou muito pra pagar as coisas pra mim, né? Faculdade, colégio, pra me dar uma educação de qualidade. Então, eu falei, tá bom, é isso que ela quer, eu vou ter o meu plano B, até porque minha mãe, ela é desse mundo artístico, então ela sabe a dificuldade que é, então ela sempre bateu muito nessa tecla de que você precisa ter um plano B, e hoje em dia eu entendo por que ela bateu nessa tecla. Eu falei, cara, ela se esforçou tanto pra pagar essa faculdade, sabe? E no final também foi uma coisa que eu tive que escolher, porque minha mãe não estava mais com condições de pagar a minha faculdade e todo o meu dinheiro do salário, do meu estágio, eu tinha que definir para onde ia. Ou eu continuava fazendo o curso e pegava do meu bolso e pagava, ou eu pagava a minha faculdade e terminava. E eu falei, cara, ela se esforçou tanto pra me dar uma educação, pra me dar um plano B. Ok, eu vou terminar, vou pagar minha faculdade, eu não tenho condições de pagar um curso, mas eu vou terminar minha faculdade. E pra ela foi uma super realização, né? Porque a minha família, por parte de mãe, é uma família muito humilde. Então eu fui uma das primeiras pessoas a me formarem na minha família. Então pra ela ter a formação, sabe? Era muito importante. Era muito importante. Minha mãe não terminou nem o colégio, né? Então, assim, pra ela era uma coisa que ela precisava muito ter. Então, era uma realização também pra ela. Eu falei, não, eu vou terminar a faculdade. Quando terminei a faculdade,
continuei trabalhando com isso, mas uns anos depois eu falei, tá bom, agora eu tenho o meu dinheiro e eu vou focar no que eu quero. Ela já tem o diploma que ela queria. É isso. Mas assim, hoje eu entendo a importância de você ter esse plano B, sabe? E assim, dificilmente hoje em dia você entra no mercado de trabalho com uma profissão específica se você não tem uma formação. Então, foi muito importante pra mim também ter essa formação. Demais. E aí, sem contar a tranquilidade, né, de espírito, de você ter a possibilidade de fazer aquilo que você gosta, mas porque você gosta e não porque aquilo tem que te sustentar. Será que com o seu talento você vai conseguir pagar suas contas? Eu fico pensando, por exemplo, nos músicos, né, nessas profissões todas artísticas, que a gente sabe que é muito assim, que você fica, poxa, então eu não sou bom o suficiente, então o que eu tô fazendo que o outro tá fazendo às vezes menos e eu não tô dando certo? Não, e aí se a pessoa tem uma coisa que ela se sustenta e ela consegue... A segurança financeira é um ponto muito importante, né? Que acho que é pouco falado quando a gente fala de propósito, nessa idealização toda de carreira dos sonhos. Se você tem um trabalho que paga suas contas e permite que você tenha tempo para você, seja ele para realizar o que você quer fazer, eu acho que o seu trabalho tá te ajudando nesse sentido, independente de qual seja. E aí... Nem sempre o trabalho precisa ser o melhor do mundo, né? Mas se ele tá te permitindo viver isso e às vezes até financiando o seu sonho, tem muita gente que é CLT e junta aquele dinheiro numa empresa que não gosta pra depois empreender. Então tem essa valorização desse momento também, do sacrifício, né? Com certeza, eu acho que em qualquer profissão você precisa ter esse sacrifício. Eu acho que em tudo na vida você precisa ter esse sacrifício para depois colher os frutos, né? E eu acho que você ter esse plano B tira o peso de precisa dar certo hoje, sabe? Então, por exemplo, hoje, aos 29 anos, lembrando que eu comecei com 11, 12, eu entendo que, assim, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o que me sustenta. Se o meu sonho hoje não der certo, ele pode continuar sendo um sonho e pode continuar como um hobby. Mas assim, eu vou continuar fazendo ele. E pode ser que um dia dê certo e eu resolva largar tudo e viver dele. E tudo bem, mas assim, eu não tenho mais o peso de quando eu tinha 18 anos e precisava fazer uma escolha entre entrar na faculdade ou ter uma profissão como atriz, de precisa acontecer agora ou agora, sabe? Porque eu acho que é aí que entra a frustração, aí que mora o perigo. Com certeza. Aí que tem esse peso do... Primeiro, que é triste. Primeiro porque você passa a fazer pelo dinheiro, né? Você passa a performar, não tem jeito, é verdade, assim. Você passa a performar, claro, você tem que ganhar dinheiro, essa é a sua profissão. Então você vai performar para ganhar dinheiro. E aí, como você não tem esse peso, você tira esse peso e o que você falou, não tem esse prazo para dar certo, você se permite ser você ali na sua forma mais natural possível e leve, porque você não tem mais a pressão financeira. E aí, eu acho que as coisas nesse momento fluem muito melhor. Pode, igual você falou, pode virar só um sonho, pode virar, né, não ser sua profissão primária, pode ser uma coisa que você faz, às vezes, no seu tempo livre, mas... deu certo porque as pessoas estão vendo você como você é. Sim. E a sua autenticidade tá ali, né, nesse momento. Então, acho que quando a gente tira esse peso, a gente também libera a autenticidade, como se fosse isso. E eu acho que naquela época, assim, eu fazia muito mais teste do que eu faço hoje. Hoje, acho que eu nem lembro a última vez que eu fiz um teste. Mas é justamente isso, a pressão de que eu preciso fazer, eu preciso que aconteça, eu preciso que dê certo, fazia com que eu ficasse muito nervosa também. E assim, eu acho que nada na vida que você faz nervoso, você faz da forma correta. Imagina atuar. Então, assim, eu chegava num teste, assim, desesperada, sabe? E eu sentia que eu não conseguia dar meu melhor e depois eu ficava assim, tá, cara, que merda, falei de novo. Eu acho que era essa sensação que eu tinha. Então, assim, hoje eu sei que se amanhã depois eu participar de um teste, eu vou levar isso com muito mais leveza, sabe? Então, eu não vejo essa trajetória como uma coisa ruim. E nos livros que eu tenho lido hoje sobre atuação, eles falam muito sobre a importância do ator ter bagagem. E por que grandes atores viram grandes atores muitas vezes muito mais velhos? Porque ali eles têm bagagem o suficiente para emprestar para qualquer personagem que eles precisem. É verdade. Então, assim, teve um livro que eu li recentemente que ele fala: eu indico para todos os meus atores a fazerem uma outra faculdade que não seja atuação, para você se envolver com outra
coisa, porque a faculdade te torna uma pessoa muito mais madura, e eu não entendia isso até terminar a faculdade. E 2, você aprende coisas que você não vai aprender em nenhum outro lugar. Então, assim, se você quer ser ator, faça um pouco de tudo. Você precisa entender um pouco sobre arte, um pouco sobre contabilidade, um pouco sobre cabelo, porque um dia... Você vai ser várias pessoas, né? Essa é a verdade. Exatamente. E você precisa entregar a sua verdade para aquele personagem. Então, se você não tem a menor ideia do que você tá falando ou você tá fazendo, provavelmente a chance de você falhar é muito maior, isso né? vai transparecer, né? Jana, agora eu queria que você contasse um pouquinho de como você equilibra todas essas carreiras que você tem no momento. Porque você me contou que a decisão também de abrir a sua própria agência, acho que a gente nem chegou a citar isso aqui ainda no episódio, mas que você é empreendedora, foi para você conseguir também conciliar com o seu trabalho como criadora de conteúdo, influencer. E aí, como você se organiza na sua rotina diária? Então, na época que eu decidi abrir minha agência, eu tava numa empresa muito legal, inclusive, que era a Agilitar. E aí, na época, eu tinha alguns freelas. E aí, eu comecei a entender que os meus freelas, eles estavam me dando mais dinheiro do que a Agilitar naquele momento, do que a empresa que eu tava naquele momento. E eu teria mais tempo para fazer as outras coisas. Ou seja, eu ia ter ainda mais dinheiro, né? Sim. Mais tempo e mais dinheiro. E eu também tava perdendo muitos parceiros meus porque era um pouco longe da minha casa. Então, até eu chegar do trabalho, eu não conseguia, por exemplo, levar as minhas parcerias para frente, né? Naquela época. E, por exemplo, precisava criar conteúdo, tinha que ser no final de semana. Se eu tivesse que entregar de hoje para hoje, não dava. Então, me restringi em algumas coisas. E aí, eu decidi largar tudo e abrir a minha própria agência. Mas quando eu tomei essa decisão, eu já tinha alguns clientes. Então, assim, também não foi uma decisão sem pensar. É legal que você calcula tudo. Eu acho que você pensa bastante sobre as decisões, né? Assim, como eu sempre tive muita responsabilidade financeira, inclusive dentro de casa, porque mesmo que a minha mãe tivesse dinheiro pra pagar a sua tudo, faculdade. ela sempre fez com que a gente ajudasse também. Então, o dinheiro que entrava em casa era o dinheiro de todo mundo, sabe? Não tinha o meu dinheiro, o dinheiro da minha irmã, o dinheiro da minha mãe. Era o dinheiro de todo mundo. Então, eu sempre tive essa responsabilidade de ajudar com alguma coisa dentro de casa. Óbvio que às vezes mais e às vezes menos, porque a carreira oscila, né? Sim. Então, às vezes tem vezes que você ganha muito, tem vezes que você ganha nada. Então, eu resolvi largar o meu emprego fixo, que era inclusive bem promissor, para abrir a agência. Naquela época, eu abri com a minha melhor amiga, e ela era da parte de design, eu era da parte de publicidade, e a gente se complementava bastante nesse sentido. Hoje em dia a gente não tem mais a sociedade, mas enfim, tá tudo bem. Eu acho que foi outra decisão muito calculada, porque quando você trabalha com amigo, o negócio é diferente. difícil, é complicado. Mas também eu acho que é um pouco mais fácil, me corrija se eu estiver errada, de você começar. Porque no início tem aquele incentivo, vamos fazer junto, tem uma outra assim incentivando. E aí, quando você já tá naquele espírito empreendedor, você já entende como funciona, você consegue fazer sozinha. Mas eu acho que no início é ainda mais difícil começar sozinha. Eu acho que se não fosse por ela, eu não teria começado. Eu acho que eu não teria tido a coragem de começar. Por mais que eu já tivesse os clientes que eu tinha, entendeu? Por mais que eu já tivesse minha cartela. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que uma vai dando um empurrãozinho na outra. E a gente ficou com a sociedade 3 anos. E aí depois a gente resolveu terminar a sociedade. Só que assim, ainda assim, empreender sozinho é muito difícil. Porque é uma carreira muito solitária. Você não tem uma pessoa ali pra compartilhar. Você precisa tomar as decisões. Você é o financeiro, você é a pessoa que trabalha. Mãe, o que eu faço? E assim... Não, é uma coisa também que eu conseguia perguntar pra minha mãe. Você não tem outra com quem carreira, compartilhar. É outra área. Assim, então é muito solitário. E quando você começa a gerir outras pessoas, eu acho que é pior ainda. Porque você é a pessoa que dá feedback pra todo mundo, que resolve tudo pra todo mundo, mas você não tem ali alguém que seja o seu suporte, sabe? Então, eu acho que a sociedade, ela é muito importante pra isso, mas teve o seu momento e hoje em dia estou seguindo carreira solo. Muito legal. Mas foi uma decisão que eu tomei justamente pra ter tempo de fazer mais coisa, né?
Não é ter tempo de fazer mais coisas, porque quando você empreende, você trabalha ainda mais do que se você trabalhasse para outra pessoa. Mas você consegue organizar os seus horários. Então, se eu quiser acordar às 6 horas da manhã e trabalhar de 6 às 10, de 6 a meio-dia, eu consigo num dia. E pode ser que no outro dia eu precise trabalhar mais para suprir aquilo. Mas eu tenho como organizar a minha agenda de forma melhor. Te dá essa independência, né? Sim. E falando em organização de agenda, ainda mais você que é empreendedor e tem uma agência de comunicação, eu tenho certeza que você sabe da importância que a escrita tem para chamar a atenção, seja dos clientes dos quais você trabalha, nos posts ou nos roteiros de vídeos. Aí pega essa dica aqui. Com o curso de Copywriting da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, você vai aprender a dominar as principais técnicas de criação de textos publicitários e saber como capturar a atenção dos leitores. O curso é online, você pode fazer no seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade e onde você quiser. Ao se inscrever num curso da EBAC, além do material do curso, você também conta com o acompanhamento individual de um tutor, que já atua no mercado para corrigir as suas tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso. Se você quer conhecer a EBAC, fazer um novo curso, buscar uma nova especialização, usa o meu cupom BIOFERTA que te dá R$200 de desconto em todos os cursos. Então acesse o link que está aqui na descrição ou aponta a câmera para o QR Code que está aí na tela e usa o cupom BIOFERTA para R$200 de desconto. Jané, além disso tudo, você também corre. Já há bastante tempo. Já tem uns 10 anos, eu acho, que eu corro. 8 a 10 anos. Acho que é a primeira vez que vem uma corredora aqui no 20 e poucos, porque tá agora muito em alta, né? Todo mundo tá correndo. Então, acho que é legal a gente falar, assim, um pouco sobre esse lado. Como começou, qual a importância disso na sua vida? Sem glamour nenhum, comecei a correr pra emagrecer. Acho que a maioria das pessoas... Porque eu tava numa fase que eu tava bem acima do meu peso. Como eu sempre trabalhei com a minha imagem, isso era uma coisa que era muito difícil pra mim. E aí eu comecei a correr. Eu acho que a corrida, ela é uma coisa que abrange muitas pessoas, sabe? Você não precisa de nada pra correr, você só precisa do seu corpo e é isso. Então eu fui com o tênis que eu tinha no armário, eu usava aqueles fones de ouvido de fio mesmo, marcava a distância no meu próprio celular, porque hoje em dia a galera acha que pra começar a correr eu preciso comprar um Garmin. Gente, não precisa de nada disso, entendeu? E aí eu comecei a correr pra emagrecer na época. E aí, fui notada pela Nike. Que tudo. Basicamente pela Nike, só isso. Comecei a frequentar os treinos de corrida da Nike naquela época. E aí, eu tinha, assim... Eu corria 5 quilômetros, 3 quilômetros. Eu fui evoluindo aos poucos na corrida, né? E aí, um dia, eu corri meus 10 primeiros quilômetros com o meu personal na época. E aí, a Nike falou assim... o que você acha de correr uma meia maratona pela gente? Eu respondi sem nem pensar. Eu falei, óbvio. Pela Nike? Pela Nike eu corri até a maratona completa, minha filha. Aí eu fui toda feliz, né? Caraca, pro meu personal, a Nike me chamou pra correr a meia maratona por eles. Ele falou, cara, você sabe que é só o dobro do que você acabou de correr, né? Tipo, você vai sair de 10 pra 21. E a meia maratona era em basicamente 3 meses. Então eu tinha 3 meses pra me preparar. Mas assim, eu sempre fui muito focada. Eu sempre tive muita meta na minha vida. Então se eu colocava aquilo como meta, eu olho para aquilo e eu não paro até alcançar. Então eu comecei a treinar, no meio desse processo eu me lesionei, porque é óbvio, você vai começando a aumentar muito a sua carga de treino. Muito rápido. Sem estrutura, sem um fortalecimento adequado. Então assim, tem uma hora que o corpo não aguenta, não adianta. E aí me lesionei 1 mês antes da prova. E aí quando eu fui no ortopedista, eu tava com uma fissura em cada canela. E eu falei, tá bom, se eu correr a prova, o que pode acontecer? Ele falou, você pode ter uma fratura exposta. bem tranquilo. Aí eu falei, tá, então o que eu preciso fazer pra correr a prova? Ele me falou o que eu precisava fazer. Eu fiquei basicamente 3 semanas... De repouso. Na verdade eu fiquei 2 semanas fazendo só bicicleta sem carga. Eu não podia comer quase nada, porque eu não podia engordar de jeito nenhum, porque eu tinha treinado com o peso que eu tava, então... Quando você corre, os quilos a mais acabam influenciando, isso é muito ruim. Caramba. E aí eu não podia engordar de jeito nenhum, e aí eu
enfim, muito triste, né? Querendo comer uma coxinha, um brigadeiro. Não Nossa, podia. e o mau humor, né? Tipo assim, você não pode comer, imagina. Não, e assim, imagina assim, você tá prestes a completar uma das maiores realizações que você se propôs naquele momento, e aí vem um balde de água fria Não. na sua cabeça. E eu falei, cara, ferrou, assim, sabe? E aí eu fiz tudo que me mandaram, acabou que as fissuras curaram. E eu consegui fazer a prova. Passei a prova inteira chorando, assim, me agradecendo muito. E eu acho que, mais uma vez, assim, se talvez não fosse dessa forma na minha vida, eu jamais teria começado a correr, sabe? Uma meia maratona. Porque eu acho que as pessoas acham que a meia maratona é uma coisa muito distante, né? E, na verdade, não é. É uma coisa que, se você se preparar, você consegue fazer. E eu acho que todo mundo deveria correr pelo menos uma meia maratona na vida. As pessoas falam isso, né? É porque a sensação que te dá é que depois daquilo você consegue fazer absolutamente tudo. Tudo que você quiser. Então, te dá uma sensação de superpoder, porque a corrida, ela é muito mais do que físico, né? Ela é mental. Sim. Então, é uma disputa sua com você mesmo e, assim, o seu corpo o tempo todo inventando desculpas pra você parar e você mostrando pra ele que quem manda, na verdade, é você. Então, é uma briga ali constante. Sinistra, Então, eu acho que a corrida, ela me deu um foco que eu não tinha antes, sabe? Uma perseverança também de entender que eu não tenho por que desistir por qualquer coisa, sabe? Porque às vezes você começa a correr, eu tô com um problema de respiração, não sei o quê. E você vai controlando isso, você vai vendo o poder que a sua mente tem sobre o seu corpo. E eu acho que isso foi uma das coisas que a corrida mais me deu, assim. Tanto que até hoje eu corro meia maratona, ano passado fiz a minha 8ª. Em Caramba. 7 anos que eu comecei a correr meia maratona. Não vou fazer a que eu sempre faço em junho desse ano, mas já quero organizar alguma, porque geralmente eu faço 2 por ano. E aí... Mas esse ano um projeto de cada vez, né? E aí vamos entrar nesse assunto. Você conheceu o seu noivo correndo. Sim. Como foi? A gente se conheceu nesse projeto da Nike, né? Que era um projeto chamado NRC, que era um projeto que tinha aqui no Rio, na época das Olimpíadas. Ele era pacer e eu era influenciadora. E aí, eu lembro a primeira vez que eu vi ele numa corrida, né? Naquela época, eu tinha acabado de terminar um relacionamento longo. Eu sempre tive relacionamentos longos na minha vida. Tinha acabado de terminar um relacionamento longo. A última coisa que eu queria era me relacionar com alguém, principalmente dentro da empresa que eu tinha acabado de assinar contrato. Falei, cara, eu acabei de assinar contrato com a Nike, eu sou influenciadora da Nike, eu não vou arranjar alguém dentro do meu trabalho pra me dar uma dor de cabeça. Então, eu relutei um pouco, mas a gente se conheceu dentro desse clube de corrida e acabou que a gente virou um storytelling pra eles também. Porque as pessoas acabaram estimulando muito, incentivando muito. E aí, a gente corria muito junto. Ele foi muito minha base de apoio nesse início também, porque às vezes você tá cansado e aí você precisa fazer um longão e aí você precisa da compreensão da pessoa que tá do seu lado. Se a pessoa não entende que, por exemplo... Seu longão é domingo, no sábado à noite você vai precisar dormir cedo, você vai precisar ter uma alimentação saudável, você não vai poder beber. Então, assim, né? São algumas renúncias, né? Que quem não tá nesse meio talvez não entenda. E naquela época eu tinha 22, 23 anos. Então, assim, é uma fase que você tá saindo, que seus amigos estão na noitada, e você fala assim, não, eu preciso abdicar, sabe? Sim. Então, se você também não tiver do seu lado uma pessoa que entenda e também te estimule a isso... é muito mais difícil. Então, o Vitor, ele com certeza foi um estímulo. Durante todo esse processo, a gente sempre correu meias maratonas juntos. Ele me pediu em namoro depois da nossa primeira meia maratona. Ele me pediu em casamento quando a gente foi pra Buenos Aires correr uma meia maratona juntos. Caramba! Então, a corrida, eu acho que ela criou um elo muito forte no nosso relacionamento, sabe? Hoje em dia ele não corre mais, mas eu continuo correndo. Você sim. Muito legal. Agora... e o projeto noiva, você vai casar esse ano, né? Qual mês é o casamento? Junho, 1º de junho. Nossa, então tá quase. Falta... nem sei, gente. Não sei fazer conta. Já tá tudo organizado? Já, assim... Falta bater o martelinho em umas coisas mais básicas, assim. Mas quando chega nesse processo... eu comecei a pirar com 60 dias. Porque eu achava que eu ia ser uma noiva tranquila, que eu não ia pirar... Até porque eu comecei com 1 ano e 8 meses de antecedência, então eu achava que antecedência. É até mais do que as pessoas fazem, né? As pessoas geralmente começam com 1 ano. Uhum. Eu comecei com um pouco mais porque eu falei, gente, a minha vida é super corrida, eu vou querer participar de todo o processo. Se eu não começar com antecedência... Fora que assim, né, gente? É caro. É caro. Eu vou olhar pra lá pra parcelar destacar. mais vezes.
é uma grande ilusão, mas assim, eu achava que se eu começasse com 1 ano e 8 meses, eu ia conseguir parcelar mais. Não. Acaba que você não consegue. Tem o máximo de parcela. Assim, um fornecedor ou outro você até consegue, mas assim, as minhas coisas, como também eu sou influenciadora, alguns eram parceiros, tem algumas condições que são mais especiais, entendeu? Uhum. Então, foi um pouco problemático nesse sentido, mas assim, as coisas que a gente conseguiu parcelar em 1 ano foram ótimas. Com certeza. Mas é uma fase bem complicada, assim. Eu não imaginava que fosse ser tão complicada. Eu achei que eu fosse ser uma noiva tranquila, mas eu acho que não existe noiva tranquila. Quando bateu 60 dias, assim, você começa a ver as coisas mais detalhadas. Então, eu acho que são esses detalhes que dão mais estresse, sabe? Uhum. Então é a Havaiana que você precisa pensar, os números das Havaianas. Nossa, você tem que decidir. Detalhe que você não queria decidir. Tipo... Mas assim, não tem, entendeu? Porque as pessoas falam assim, mas se você tivesse dinheiro pra pagar para as pessoas decidirem tudo pra você. Mas não é assim. É como se, na verdade, você tivesse conseguido um outro trabalho em que você tem vários funcionários trabalhando pra você. Então, assim... De certa forma, por mais que eles resolvam no final, você precisa decidir se você quer Havaiana branca, preta ou rosa. Ou se você quer comer carne ou frango. Entendeu? São... Decisões, muitas decisões. Se vai ter espumante ou se não vai ter. Então, assim, são coisas que você não imagina, mas que dão muito mais trabalho. Até por essas decisões que você precisa tomar. E você não tá tomando a decisão só pra você. Você tá tomando decisão pra... todos os Quem convidados. vai estar lá na festa, sim. Então você não tem como pensar só em você tem que pensar em todo mundo que tá ao seu redor. Então assim, eu acho que por isso dá um pouco mais de trabalho. Mas é uma fase muito gostosa, muito prazerosa, muito estressante também, mas eu costumo falar que ninguém casa 2 vezes na vida. Eu não tô sendo romântica, incansável de falar que eu nunca vou me separar. Não é isso. Eu entendi. Mas quando você casa uma segunda vez, você não vai fazer festa. Você não vai se dispor a isso. Então, assim, se você tem uma oportunidade de fazer isso na vida, faça. Porque eu acho que dinheiro, ele volta, a viagem você pode fazer em qualquer outro momento da sua vida. Mas uma oportunidade de comemorar com as pessoas que você ama e que estão junto do casal naquele momento e você tem esse sonho, faça. E não queira sonhar pequeno. Porque eu acho que é uma das coisas que mais te dá esperança. Porque, assim, é sempre muito melhor do que você imagina. E é impressionante como as pessoas estão ali dispostas a fazer o seu sonho dar certo, sabe? E eu ouvi uma frase logo no início do meu processo que foi: Deus ajuda quem quer casar. E eu não imaginava quanto essa frase faria sentido. Eu ouço muito o pessoal falando isso também. É muito engraçado, porque as portas começam a se abrir de um jeito que você fala assim, cara, o que tá acontecendo? Então, assim, se você não tem dinheiro pra pagar a próxima parcela, do nada aparece um trabalho que vai te pagar muito mais do que você imaginava, e você fala assim, tá. Agora vai dar. E você começa a entender assim, tá bom, o que tá rolando agora, sabe? Mas é muito legal, assim, é muito legal o quanto as portas se abrem e as coisas acontecem de uma forma sobrenatural nesse momento. Então, é muito gostoso. E qual dica você daria pra quem tá pensando em começar a planejar um casamento, que você gostaria de saber lá no início? Comece a organizar com antecedência, que eu acho que isso foi essencial pra mim, com certeza. Eu acho que organizar um casamento em 12 meses já dá trabalho, imagina em menos do que isso. Então, eu sugeriria o quanto antes você começar a ver as coisas, até pra ter noção de valores, enfim, como é que acontece, é importante. Tenha um cerimonialista. É essencial. Tem que ter. Porque, assim, eu tinha pensado em ter um cerimonial só pro dia e hoje eu nem imagino como é que seria sem a minha cerimonialista, porque são coisas tão pequenas que ela te alerta, sabe? Que você não tem a menor ideia. E eu acho que se você não tiver um cerimonialista e contratar um cerimonial só pro dia, a chance de você ficar menos tranquilo é muito tudo maior. Vai fluir bem e não aproveitar ali a sua festa de casamento, sua que é o comemoração. essencial. Você tá ali se organizando há muito tempo para aquele dia. Então, naquele dia, você tem que estar tranquilo de que você tá com uma equipe que é boa o suficiente para resolver todo o pepino que der. Porque nada pode chegar a você, entendeu? Com certeza. E terceiro,
feche a decoração quanto antes. É um dos itens mais caros de um casamento, eu não imaginava. Então, se você tiver tempo pra parcelar as coisas... Na verdade, decoração e buffet. Acho que são as coisas mais caras, assim. Então, se você conseguir fechar isso o quanto antes pra diluir essa parcela e não ficar pesado... Porque, assim, o casamento, ele não pode virar um problema, né? Ele tem que ser uma solução. Então, se ele começa a ficar muito pesado... Começam a ter problemas entre o casal, que não é uma coisa que você quer que aconteça. Então, acho que isso mexe muito com relacionamento. Se você não tiver um relacionamento minimamente estável, isso pode acabar atrapalhando muitas coisas. Então... Muito legal, mas adorei as dicas. Acho que foram super úteis. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma experiência com isso. Vocês, 20, não sei como vocês estão por aí. Mas é legal a gente se inteirar mais desse mundo, né? Quem sabe daqui a alguns 10, 20 anos a gente vai casar. Talvez até antes, Talvez a gente até nunca antes, sabe. né? Então, sempre... Você nunca sabe sempre quando seu bom. príncipe encantado vai entrar por Pois aí. é, você nunca sabe. Eu já tenho um príncipe encantado, mas casar, gente, pra mim parece uma coisa muito de adulto. Mas é estranho, mas é. Às vezes eu fico pensando assim e falo, gente, eu tô muito adulta. Eu moro sozinha, eu pago as minhas você contas. é Tipo assim, o quê? Eu não... Cara, E você se sente uma fraude? Ou você se sente adulta? Agora menos. Mas assim, eu tô, assim... eu acho que quando você passa ali dos 25, 26, você entra Tem numa... um divisor de águas aí. Todo mundo fala dos 25. E não, é um divisor de águas, mas é um momento muito engraçado também. Porque ao mesmo tempo que você tem amigos que estão vivendo a vida doidado, você tem amigos construindo uma família, tendo o terceiro filho, você fala assim, cara... Onde eu tô aqui? E aí é difícil você achar o seu lugar nesse momento, sabe? E eu e o Vitor, a gente fez tudo com muita calma, sabe? A gente tá junto há 7 anos. A gente já mora junto há 4. Vai fazer 4 agora em junho. Então, assim, a gente fez tudo com muita calma. A minha irmã mais nova casou antes de mim. E todo mundo botava muita pressão, assim. Ah, você tá enrolando minha filha. Quando é que vai acontecer? E a gente conversava muito sobre isso, né? E eu falava, cara, eu quero ser pedida em casamento quando a gente tiver condições de casar. Eu não quero ser a pessoa Ficar que... noiva, assim. noiva há 10 anos. Assim, eu entendo e tem gente que gosta, que quer, mas não era uma coisa que eu queria. Eu queria ficar noiva e já ter uma data para aquilo acontecer, né? E então a gente fez tudo com muita calma. E eu acho que morar junto também é muito importante, sabe? Eu também acho. Eu acho que é ali no dia a dia, no convívio, quando você tem que dividir a louça, quando você tem que dividir a conta, quando... Sabe, que você realmente descobre e conhece a outra pessoa. Muita gente fala que é ruim, mas eu confesso que foi muito bom pra mim e pro Vitor, sabe? Porque levou o nosso relacionamento pra um outro patamar. Eu sentia que antes a gente era namoradinho. E quando a gente foi morar junto, isso evolui. E assim, você cria uma intimidade com o seu melhor amigo e ter a pessoa ali assim, juro, eu nem sei explicar. E as pessoas ficam, ai, casa é ruim, é péssimo. Gente, casar é a melhor coisa do mundo. E eu acho que tudo acontece no tempo certo, mas... Sim. Se eu soubesse, talvez eu teria tido menos medo de dar esse passo, sabe? Porque, cara, é muito bom. E eu acho que quando você escolhe a pessoa certa, é melhor ainda, sabe? O caminho fica mais leve, né? Pra tudo. Você tem uma pessoa ali pra dividir os momentos que... Antes era só você. Acho que esse é o principal. Você não tá mais sozinha, né? Você tem que pensar por 2 agora. Porque não dá pra você tomar uma decisão sozinha... pela sua cabeça. Então, até decidir onde você vai, com quem você vai, é diferente, sabe? Eu acho que tudo tem um peso muito maior. Porque eu acho que quando você vai morar junto também, você começa a pensar a longo prazo, em construir uma família. Então, assim, você começa a olhar pro seu parceiro de uma outra forma. Tipo, eu quero que ele seja o pai dos meus filhos. Sabe? Como é que ele é com criança? Que eram coisas que eu não pensava antes. Tipo, eu lembro que meu primeiro namorado, a minha mãe entrou em pânico, né? Porque ele era 9 anos mais velho que eu. Eu tinha 14, ele tinha 23. Nossa, agora eu entendo a preocupação da sua mãe. Ela ficava bem preocupada, assim. E eu lembro que ela entrava em desespero porque ela achava que eu ia casar com ele, sabe? E ele não era exatamente o tipo de pessoa que ela imaginava. Que não casou e deu tudo certo. Mas...
naquela época, eu não pensava nisso. Tipo, eu tinha 14 anos, eu não tô pensando com quem eu vou casar. Então, assim, eu namorava, ele era uma pessoa legal pra mim naquele momento e era isso que importava, sabe? Mas eu acho que quando você vai morar junto, você começa a pensar em coisas que você nunca tinha pensado antes. E é importante, sabe? É um momento também, eu acho bom. E é muito mais a realidade, se você for pensar, da maioria das pessoas que casam hoje, né? Que vão morar junto antes, até por uma questão financeira. No início da vida adulta, a gente não tem dinheiro pra fazer um casamento e tal. Então, eu acho que esse momento de você morar junto, né? Você construir, até ter esse senso de construir por um propósito, que, se vocês querem casar, se vocês querem, não quero casar, mas quero só, né, juntar. Mas você tá ali junto e entendendo se aquilo ali é pra você, se vai dar certo ou não, e pra aí sim partir pra um comprometimento muito maior, né? E pra quem é mais, assim, focado e mais pé no chão, não tem tanta essa coisa de ilusão, uma vez eu vi uma comparação do casamento, da festa, com investimento. Então, assim, a gente não tá falando de um valor baixo. Um casamento barato que seja, você não vai gastar menos de 80 mil reais. Não vai. Então, assim, é um valor muito alto. É verdade. E o céu é o limite. Você pode gastar 1 milhão, 2 milhões, quanto você quiser. Mas, assim, você vai pegar o seu dinheiro e vai fazer um investimento de risco? Você não vai. Você vai querer colocar num lugar seguro. Sim. Então, assim, você vai, antes de morar com a pessoa, investir 100 mil reais pra fazer uma festa de casamento pra uma semana depois dar errado? Gostei muito dessa analogia. Então, e eu acho que isso serve até pros fornecedores, sabe? Porque como você começa a programar com 1 ano de antecedência, você precisa pensar assim, gente, se esse fornecedor ele é estável o suficiente no mercado pra daqui a 1 ano ele dar minha festa? Ele ainda existir? Porque, assim, eu acho que isso se torna muito mais racional quando você começa a pensar nesse sentido, Gostei, sabe? Porque, de fato, é um investimento, né, gente? É um investimento em você, no seu dia, na sua festa. Mas é um investimento, porque é muito dinheiro. Sim. Jana, chegamos ao final do nosso episódio. Muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Acho que foi muito legal. A gente falou sobre várias coisas, né? Mas principalmente sobre isso de você seguir uma carreira que não necessariamente é dos seus sonhos enquanto você persegue seu sonho. E vocês puderam ver como a vida da Jana é completa, é leve. E ela hoje tá conseguindo seguir seu sonho, tendo uma outra carreira, pra te mostrar que nem sempre o seu sonho vai ser aquilo que vai pagar suas contas e tudo bem. A vida é muito mais do que o seu sonho também, né? Você é muito maior do que o seu sonho, essa é a verdade. E eu acho que é tudo a forma também como você escolhe olhar, né? Então, assim, se você quiser, você pode olhar isso, que droga, deu errado, minha vida é uma droga, ou o que a vida tem pra me surpreender? Então, vamos ficar abertos pra receber isso. Então, eu acho que é espaço. isso. Vamos receber o que a vida tem pra dar. Sim. Porque, assim, a gente só tem essa vida, né? Vai viver de bico a vida toda? Não. Amei. Obrigada, Jana. Eu amei. Obrigada, Vintes. Antes da gente terminar, não esquece de seguir o Vintes e se inscrever no canal. E até o próximo episódio, toda segunda às 11. Beijos!